Oi, gente, o ano começou. E para você começar esse ano muito mais focado, eu vou te ensinar nesse vídeo 5 técnicas para você deixar de procrastinar. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já teve que fazer algumas tarefas e que você foi deixando para lá. Isso aconteceu muito comigo quando eu estava na faculdade e eu tinha que estudar para alguma prova. E eu sempre ia colocando algumas coisas na frente. Acho que você já deve ter feito isso, como por exemplo, eu vi ali uma louça, então primeiro eu vou lavar essa louça, depois eu começo a estudar. Não, mas depois que eu organizar a minha mesa, aí sim eu começo a estudar. Mas acho que depois que eu passar um pano na casa, eu começo a estudar, mas aí eu lembrava que eu tinha que lavar roupa, que eu tinha que limpar qualquer coisa antes de eu começar a estudar. Muitas vezes a gente começa o nosso dia sabendo que a gente tem que fazer alguma tarefa, mas primeiro a gente vai tomar aquele cafezinho, aí depois a gente vai dar aquela olhada no WhatsApp, e aí a gente acaba indo pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube, e toma um café de novo, e aí fala que vai começar, mas aí volta para responder uma mensagem e vai inventando 1 milhão de coisas e não sai desse loop, e quando a gente vai ver, já é o final do dia e aquela tarefa não foi feita. Assim também é com as pessoas que querem começar a investir. Muitas delas falam para mim que não começaram a investir ainda porque ainda estão estudando, ou que ainda estão esperando juntar um certo valor, ou que ainda tem medo, que não conhecem nada. Mas passa uma semana, passa 2 e a resposta é sempre a mesma. Elas ainda não começaram a estudar, ainda não conhecem nenhum termo, ainda não conhecem nenhuma corretora, ainda não começaram a se interessar por esse mundo. E como eu sempre falo, não existe almoço grátis. Se você quer começar a investir, você tem que sim começar a estudar sobre investimentos e sim saber aonde você está colocando o seu dinheiro. Bom, e para isso eu vou falar essas técnicas aqui para vocês começarem a ser mais produtivos e não procrastinarem mais esse ano. Então vamos lá para a primeira dica. Primeiro, faça listas. Quando a gente tem uma lista, a gente não acorda num dia sem saber o que vai fazer e esperando a vida te levar. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Quando você faz listas, você está visualizando todas as atividades que você tem que fazer naquele dia. E você sabe que você tem que fazer naquele dia, pelo menos é o que é proposto. E então você perde menos tempo com coisas que não são tão essenciais assim no seu dia e que você sabe que vão interferir para a finalização dessas atividades que você já listou. Só que aí você fez lá a sua lista e a gente vai para a nossa segunda dica. Como que você vai saber o que é prioridade e o que não é? O que você tem que fazer primeiro e o que você tem que fazer por último? Existe uma matriz chamada matriz... O que eu quero falar? Qual que é a palavra? Existe uma matriz chamada matriz de Eisenhower, que eu vou fazer aparecer em algum dos meus lados aqui. Bom, nessa matriz você divide as suas tarefas em urgente e não urgente, de um lado, e importante e não importante, no outro lado. Você então vai dividir as tarefas nesses quadradinhos da matriz por categorias. No quadradinho de urgente e importante, são as atividades que você tem que fazer agora, que você tem que terminá-las no dia ou até no início do seu dia para entregar para alguém, ou porque se você deixar ela para fazer outro dia já vai te atrasar mais ainda. Então nesse quadradinho você coloca as atividades que são realmente importantes, como por exemplo um projeto que você está fazendo e você tem que terminar uma etapa para entregar para outra pessoa fazer, coisas desse tipo. No outro quadradinho da matriz, que são as atividades urgentes, mas não importantes. Por exemplo, ir ao mercado. Então, essas atividades você pode delegar a alguém. Então, você pode muito bem pedir para alguma outra pessoa fazer essa atividade para que você não comprometa as suas outras atividades que já estão programadas para o dia. No quadradinho de atividades não urgentes e não importantes, você pode colocar atividades que você vai se programar sim para fazer, mas que elas não têm pressa, não são tão importantes assim. Então são atividades que você vai deixar para depois que você já tiver feito todas as mais importantes que ela. Por exemplo, ir à academia, ir ao parque,
ou ir ao shopping comprar alguma coisa, coisas desse tipo. No quadradinho de não urgente e não importante são as atividades que você vai deixar por último mesmo. Assim, se sobrar tempo. Por exemplo, a Netflix que você quer tanto assistir, ou um filme que você quer muito assistir, aquela novela que você quer assistir. Então, assim, se sobrar tempo, você faz. Se não, continua fazendo as atividades mais importantes, porque elas são importantes, na verdade. Beleza, agora a gente vai para a nossa terceira técnica. Bom, essa técnica é a que eu falo para a maioria das pessoas e que funciona comigo também. Geralmente, quando a gente vê uma atividade, por exemplo, quando eu estava fazendo o meu TCC, eu olhava para aquilo e falava, nossa, eu tenho que fazer o TCC. E é algo absurdo de grande, e que tem várias etapas. Então, por que não separar essas etapas por dias? Por exemplo, se eu pensasse, hoje eu vou escrever a introdução do meu trabalho. É bem mais fácil eu sentar e escrever só a introdução, que eu sei que não vai me tomar tanto tempo assim, e eu sei que vai ser bem mais prático fazer ela do que fazer o trabalho inteiro. Fazendo isso, o seu cérebro já começa a pensar diferente e você já não fica inventando tantas coisas assim para colocar na frente desse trabalho, porque você sabe que vai ser uma atividade curta que você vai fazer ali em um determinado período de tempo e pronto. É bem legal também nessa técnica você fazer checklist. Então, se você tem um projeto, por exemplo, em que esse projeto contempla, mesmo que seja uma atividade, uma etapa curta desse projeto, ele tem vários itens. Por exemplo, posso dar um exemplo? Um exemplo bem simples que eu posso dar aqui, por exemplo, você tem que desenhar uma cidade. Nessa cidade tem várias casas. Então, em um dia você decide, hoje eu vou desenhar uma casa. Para você desenhar essa casa tem vários itens. Telhado, janela, porta, varanda, enfim, os itens que você definir que tem numa casa. E aí, você vai fazendo checklist. Pronto, em 5 minutos eu fiz o telhado. Entanto, eu fiz a porta. Então você vai riscando esses itens. E aí você vai sentindo também que está terminando mais rápido aquele trabalho e quando você vai ver, já acabou e você nem sentiu que aquilo foi feito. A quarta técnica é uma técnica que a maioria das pessoas fala quando a gente está tratando de procrastinação, que é o método Pomerode. Nesse método, você utiliza 25 minutos fazendo a tarefa e 5 minutos fazendo uma pausa. Tem alguns métodos que são primos desse método Pomerode, em que as pessoas determinam diferentes tempos. Então, tem métodos em que você fica 52 minutos focado em uma atividade e 17 minutos fazendo uma pausa. E aí você pode modificar esse método da forma como você achar conveniente para você, o que se adequa a você. Mas é importante que quando você fizer essas pausas, você realmente só faça nesse período de tempo, porque senão aí já não vai valer mais esse método, na verdade. E a quinta técnica é uma parte, assim, muito importante e que faz sim diferença em todo esse processo de não procrastinar. Quando você tiver realizado uma etapa de uma tarefa, comemore isso. Então fique feliz por ter terminado aquilo e se dê de presente um tempinho de pausa. Mas que isso não comprometa as suas outras atividades do dia, claro. Mas comemore isso, é muito importante você se sentir feliz porque terminou aquilo e aí você vai sentir ainda mais vontade de fazer outras coisas para você ter de novo essa comemoração por ter terminado. Bom, esse é um vídeo bem curto, que são de algumas técnicas para você começar aí o seu ano mais focado e sem procrastinar. E eu conto com vocês no meu próximo vídeo. Espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês sabem que precisa ter mais foco. Então, comenta aqui, hashtag procrastina não, tá? Comenta aqui também o que você quer que eu fale nos próximos vídeos, seja de dicas ou seja mais focado em investimentos, para que assim eu possa também me programando e fazendo o conteúdo aqui que vocês curtam. Então é isso, me segue também nas minhas outras redes sociais, se inscreve aqui no canal e tchau, até o próximo vídeo.